Olá, graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Mais um tempo na presença do nosso Deus e diante da sua santa palavra. E hoje, ainda falando e pensando sobre missões, estamos em plena campanha de missões nacionais, cujo tema é Porque Ele me amou. E porque Ele me amou, pensando na nossa campanha de missões, eu amo, porque Ele me amou, eu multiplico, porque Ele me amou, eu reparto, porque Ele me amou, eu oro. E na nossa conversa de hoje, eu quero conversar com os nossos irmãos sobre o nosso terceiro ponto da nossa campanha de orações. O primeiro nós já falamos dele, que é porque Ele me amou, eu amo. E nós gostaríamos de falar do nosso terceiro ponto, da nossa campanha de missões, que aliás tem uma música muito linda, que fala: porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. E nesse tempo dessa nossa conversa de hoje, eu quero conversar sobre o nosso terceiro ponto, porque Ele me amou, eu oro. Porque Ele me amou, eu tenho esta necessidade de orar. E a oração, ela é um mistério. Para mim, oração é um mistério. Partindo do pressuposto de que eu sei que eu preciso orar, e preciso orar e muito. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, somos conclamados e somos convidados a orar. E Paulo nos ensina que nós devemos orar e orar sem cessar. E Jesus se ocupou em ensinar a orar. E Jesus se ocupou em mostrar quanto tempo devemos orar. E Jesus nos mostrou e levou uma vida de oração. É interessante que nós sabemos que precisamos fazer e fazer muito, mas é interessante quando eu digo que é um mistério, que é pelo fato de sabermos tudo isso e de não fazermos como convém. Sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos tanto quanto sabemos que precisamos fazer. Se é que porventura nós fazemos. Precisamos fazer, sabemos que precisamos fazer, mas não fazemos como convém. E é sobre isso que vamos conversar neste tempo tão bom, concedido pelo nosso Deus através da palavra do nosso Deus. E nós queremos conversar sobre este tema, sobre a oração. E o livro escolhido foi o livro de Lucas. O capítulo escolhido é o capítulo de número 11. E os versículos são os versículos de número 1 até o versículo de número 13. Abra aí a sua Bíblia, ou ligue aí o seu smartphone, liga aí o seu celular. E nós vamos fazer a leitura. Só que nós vamos fazer de imediato somente a leitura do versículo número 1 do capítulo de número 11. E o restante dos versículos nós vamos ler na sequência e nós vamos falar um pouco mais na sequência. Mas eu quero ler para os irmãos o versículo de número 1, que é na versão da NTLH, da Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Nos diz assim: um dia, Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar como João Batista ensinou os discípulos dele. Quando eu disse aqui, queridos, que a oração é um mistério,
quando eu disse que nós sabemos que precisamos fazer, e quando eu disse que nós não fazemos ainda quando convém, é pensando neste versículo. Quem estava pedindo a Jesus para ensinar a orar era nada mais, nada menos do que os seus discípulos. Será que os discípulos de Jesus não sabiam orar? É o que nós queremos ver, é o que nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso. Mas Lucas quer deixar bem claro uma coisa interessante no seu livro. Precisamos falar disso primeiro. Ele faz a questão de frisar, Lucas faz questão de deixar registrado o lado humano de Jesus, a humanidade de Jesus. E ele quer colocar isso de forma bem clara. No capítulo 3, do versículo 1, ele diz que quer colocar toda a história em ordem de acontecimento. E ele começa contando a história de João através do seu pai, Zacarias e Isabel. Aquele casal já idoso, avançado em idade e que ainda não tinham filhos. E eles oravam por um. E João começa relatando este fato, esta história. E ele conta também a história de Jesus mesmo antes do seu nascimento. E ele relata como observador da palavra e como estudioso que era, ele relata este lado humano e salvador de Jesus. Ele retrata desde o nascimento de Jesus até a crucificação de Jesus, mostrando os feitos, mostrando o lado humano. E ele ocupou-se deste assunto pelo fato talvez de ser um médico e zeloso e cuidadoso e estudioso da palavra. Então ele escreveu para Teófilo: estou te escrevendo para te relatar detalhadamente tudo o que havia acontecido. Muitos têm se esforçado e se esmerado em escrever. E eu também quero escrever de uma forma cronológica, de uma forma crescente, os acontecimentos em relação a Jesus Cristo. E ele faz questão de frisar o lado humano de Jesus. O homem Adão não é a nossa referência. O homem Jesus, ele é a nossa referência. E Lucas quer nos mostrar o lado humano de Jesus. E Lucas, tentando relatar isso aí, nós vamos ver que Jesus, mesmo sendo quem era, o Filho de Deus, ele tinha o seu lado 100% homem. Jesus era um homem 100% e era Deus 100%. E quando o homem, ele não usou das prerrogativas divinas para fazer o que fez. É assim que eu vejo e é assim que eu creio. E este lado humano de Jesus fazia dele um homem de oração e de muita oração. Sendo ele quem era, homem, ele tinha esta necessidade básica que era a de orar. E Lucas faz questão de frisar este lado humano de Jesus, este lado da oração, dessa oração constante de Jesus. Jesus era 100% homem e ele tinha uma necessidade básica. E esta necessidade básica de Jesus era a oração. Ele orava e orava muito. Levou uma vida de oração e na hora da morte ainda orava. Lucas fez questão de registrar isso. Lucas capítulo 23, do versículo de número 46. Na hora da morte,
É uma tendência natural daquele que leva uma vida de oração, orar em todo o tempo. E aqui Lucas relata e mostra no capítulo 23, 46, Jesus fazendo a sua última oração, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aprendemos com Jesus, um homem que levou uma vida de oração, que a oração é fundamental para as nossas vidas. E Jesus levava a oração e levou a oração muito a sério. Então, queridos, pensando neste lado humano que Lucas veio retratar de Jesus, contando desde a tua infância, da necessidade de Jesus que tinha da oração, da vida de oração que Jesus levava, que levou tanto uma vida de oração que até na hora da morte ele orava. Entra então o nosso texto que nós lemos, que Jesus estava em um certo lugar orando. É interessante. Ele estava em um certo lugar orando e quando ele acabou de orar, um dos discípulos fez um pedido um tanto quanto estranho, vindo de quem veio, vindo de onde veio. Quem estava pedindo Jesus para ensinar a orar era nada mais, nada menos do que os seus discípulos. Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Essa pergunta é um tanto quanto curiosa, vindo de quem veio, querido, partindo de quem partiu. Aí surge a pergunta, será que eles não sabiam orar? Será que os discípulos de Jesus não oravam? Será que eles não sabiam orar? Queridos, segundo alguns pesquisadores, alguns estudiosos, a média de idade dos discípulos era de 17 a 20 anos, segundo alguns. Mas segundo outros, a idade deles eram mais avançadas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que independente se eles tinham uma idade de 17 a 20 anos ou mais, não é o ponto em si. O ponto aqui que nós temos que pensar, que eu quero pensar com os irmãos, não é o tempo de crente ou não que nos faz levar uma vida de oração. Eles levavam uma vida de oração e nós precisamos levar uma vida de oração, independente do quanto tempo nós temos na presença do Senhor. É pela intimidade que nós temos que ter com Ele. A intimidade com Ele é que nos mostra e revela a vida de oração que nós temos com Ele. Os discípulos, eles tinham uma vida de oração pelo fato de que eles eram judeus. E nós precisamos ter uma vida de oração pelo fato de sermos dele, pelo fato de termos uma comunhão com Deus. Nós precisamos ter isto como um hábito, a oração como um hábito em nossas vidas. E é interessante que os discípulos de Jesus tinham a oração como hábito, como bons judeus que eram, eles tinham a oração como hábito. Nós vemos que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Os discípulos haviam aprendido com os patriarcas a importância da oração. Daniel, ainda jovem, levado cativo para a Babilônia, nos diz em Daniel, no capítulo 6, versículo 10, que ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Entrou Daniel no seu quarto, no andar de cima, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava
agradecendo ao seu Deus, como acostumava fazer, como já era de costume fazer. Ele já fazia isso naturalmente, ele entrava em seu quarto e ele orava. O salmista Davi, no Salmo 56, versículo 16 e 17, Davi dizia: eu, porém, invocarei a Deus à tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. O salmista deixa bem claro que pela tarde, pela manhã, ao meio-dia e à noite, eu vou clamar, vou levar a Deus as minhas súplicas. Os discípulos, sim, sabiam, como bons judeus que eram, porque todos eles eram judeus, eles tinham já o hábito de orar. Tanto tinham o hábito de orar que em Lucas, no capítulo 3, registra a ida de Pedro e João na hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, às 15 horas, eles estavam indo para o templo orar. Eles tinham, sim, e eles levavam uma vida de oração. E é interessante que nesta vida de oração que eles levavam, eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Aqui, querido, eu fico pensando, sendo eles quem eram? Eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar, levando uma vida de oração como eles levavam. No mínimo 3 vezes ao dia, eles oravam a Deus, como um bom judeu ainda hoje assim faz. No mínimo 3 vezes ao dia, um judeu devoto, um bom judeu, um judeu religioso, um judeu observador do Pentateuco, ainda assim o faz. No mínimo 3 vezes ao dia. Eles viram direto para Jerusalém, de qualquer parte do mundo que esteja, assim como Daniel fez, e eles oram a Deus em direção a Jerusalém. Então eles tinham o hábito de orar. Mas o hábito de orar não significa isso que se sabe orar. Você talvez pode até ter o hábito de orar e até levar uma vida de oração. Mas será que a sua oração é mesmo oração ou são vãs repetições? Interessante nos fazer estas perguntas. Se são simplesmente falar, se são simplesmente o balbuciar, ou se são simplesmente sinos que retinem. Oramos, sabemos orar ou não sabemos orar? Falamos como convém ou não? É interessante ver que os discípulos, acostumados a orar, no mínimo 3 vezes ao dia, pedindo a Jesus que os ensinasse a orar. Por que eles pediram a Jesus que os ensinasse a orar? Aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para um ponto bem simples e de uma importância ímpar. Que se eles pediram a Jesus para que os ensinasse a orar, é óbvio que apesar de ter e de levarem uma vida de oração, eles não sabiam orar. Fato isso. Se alguém pede alguém para ensinar algo, significa que eles não sabiam. Significa que eles descobriram as duras penas desta grande verdade. Ao ver a vida de oração que Jesus levava, eles descobriram as duras favas que eles de fato não sabiam orar, ou não sabiam orar como convém. Apesar de orar tanto, eles descobriram que eles não sabiam orar. Queridos, nossas orações quase sempre não passam de vãs repetições. Foi o que eles descobriram.
Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, como nos ensina Tiago no capítulo 4, no versículo de número 3. E eles descobriram isso, que não sabiam orar. Então eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. E diante do pedido, Jesus não nega. Não nega. Principalmente em um pedido desse nível, desse porte. Jesus então procura ensinar os seus discípulos a orar. Como orar? Então, Jesus responde: vocês não conseguirão orar sem a companhia do Espírito Santo. Então, peçam a Deus por Ele. Vejo isso nos versículos de número 5 até o versículo de número 13. Depois dos discípulos pedirem a Jesus que os ensinasse a orar, Jesus então ensina os fundamentos da oração, a base da oração. Jesus ensina para os seus discípulos em 3 pontos. Deste ponto de vista que eu quero passar para os irmãos. Primeiro, reconheçam a Deus como Pai. Na oração que Ele ensinou, quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, reconheçam a Deus como Pai, sejam gratos pelo dia a dia e peça a Ele para que nos livre das tentações. É a base da oração ensinada por Jesus. Em Mateus, no capítulo 6, podemos confirmar, e Lucas faz também a menção desta oração, mas em Mateus capítulo 6, Mateus observa ainda, faz uma observações mais detalhada. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar nas sinagogas. Ficam fazendo vãs repetições. Orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Mateus é mais enfático e dá mais dicas de como orar. E Jesus ensina os seus discípulos a base da oração. E depois de ensinar, nos versículos 5 até o versículo de número 13, Jesus conta uma história muito interessante para os seus discípulos. Ele conta a história assim: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães, é que acaba de chegar um amigo meu de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. O amigo então responde de lá de dentro: não me amole, já estamos todos deitados, não posso levantar para te dar pães. Jesus então disse: olha só isso, queridos, pode ser que ele não levante por causa da amizade, mas se levantará por causa da insistência do vizinho. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. E ele continua: se um filho pede um peixe, um pai lhe dará uma cobra? Se um filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? E ele fecha a história assim: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem lhe pedirem. Queridos, eu aprendo aqui com essa história que Jesus está dizendo assim: vocês querem mesmo aprender a orar? Tem certeza que vocês querem mesmo aprender a orar? Então eu quero dar a vocês uma dica muito interessante com essa história. Peçam ao Pai
pelo Espírito Santo, como alguém que está em apuros, precisando de socorro e socorro imediato. Então ele conta a história deste homem aflito. Recebeu uma visita inesperada e não tinha o pão, não tinha um alimento, não tinha um jantar para servir para aquelas visitas. E ele foi desesperado à procura de ajuda e foi na casa do vizinho e ele bateu e o vizinho respondeu: ei, não me incomode, já estamos todos deitados. Mas ele não desistiu, ele insistia, batia insistentemente, bata, peça, insista. E aquele homem, pelo fato daquele homem insistir tanto, ele foi e atendeu o pedido daquele homem. E Jesus disse assim: pode ser que ele não atenda pela amizade, mas pela insistência ele irá atender. E ele diz, queridos, que nós precisamos buscar insistentemente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas através do pedir, do bater e do insistir. Ele está dizendo que a oração precisa ser acompanhada com o Espírito Santo. Nós pedimos e pedimos mal, fazendo vãs repetições, porque a presença do Espírito Santo não se faz. Pedimos mal e não recebemos, porque a presença do Espírito Santo não se faz. Se queremos orar para ser atendidos, precisamos orar na companhia do Espírito Santo. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Peça a Ele a companhia, a presença do Espírito Santo. Porque nós pensamos, queridos, que Jesus orava dias a fios, 40 dias, a todo tempo, porque Jesus tinha a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo é que dá satisfação na oração. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, Jesus orava e orava muito, e Ele disse que se nós queremos orar como Ele nos ensina que vocês só conseguirão orar como eu oro. Se vocês querem aprender a orar como eu oro, peça a Deus o Espírito Santo. E se vocês assim fizerem, Ele vai dar. E se vocês assim fizerem, insistindo, Ele vai conceder. Porque vocês que são maus, sabem dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais Deus. Não podemos, querido, orar. Não saberemos orar como convém sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus orava tanto, sendo Ele quem era, e preocupou a ensinar, porque Ele sabia da importância da oração. Por isso que Ele diz, peça, porque Ele sabe da importância da oração. E Jesus nos ensina, durante a sua vida toda de oração, durante todo o seu tempo de oração, da importância da oração. Orar para Jesus era como estar de volta em casa. Oração para Jesus é isso, querido. E é por isso que Ele fazia, mostrava como fazer e orava dias a fio, noites a fios, dias e noites, 40 dias de jejum e oração. Porque orar para Jesus era estar de volta nos braços do Pai. Ele ficava ali dias a fios. Porque orar para Jesus é o relacionar, que de
tão profundo não exige resultados. O estar ali no colo do Pai é mais do que suficiente. E Jesus conseguia e estava ali dias. Nós não conseguimos orar, queridos, minutos. 2 minutos de oração, já pensamos que já falamos muito. Aí quando abrimos os nossos olhos, deu 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Porque nós oramos, querido, na nossa carnalidade. Se queremos orar com intensidade, precisamos pedir a presença do Espírito Santo. Muitos acham neste texto que é pedir coisas. Peça a Deus que Ele vai te dar. Mas Jesus nos ensina neste texto que devemos pedir com insistência a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele está ensinando os seus discípulos a orarem. Peça a Deus o Espírito Santo que Ele vai dar e vocês vão aprender a orar como convém. E orar como convém para Jesus é uma oração que não exige resultados. Orar para Jesus é relacionar. É um relacionamento saudável, que a intimidade com o Pai basta. Eu vou sair dali tão saudável de espírito, tão vivo de espírito, tão lúcido do espírito, tão cheio do Espírito Santo, que a graça dele me basta. Orar na intimidade com o Espírito Santo, no Espírito Santo e pelo Espírito Santo, é sair dali saciados, cheios, sabendo que a graça me é suficiente. Numa oração saudável, eu não peço a Deus coisas, eu peço a Deus intimidade com o Espírito Santo. E quando esta intimidade, ela nos toma, quando o Espírito Santo nos toma, nos possui de uma forma tão especial, e eu vou perceber que independente que se Ele fizer ou não, a graça dele me é suficiente. Eu vou sair dali radiante e vibrante, porque a graça dele me basta. E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Vocês querem orar? Vocês vão pedir ao Espírito Santo. E quando o Espírito Santo estiver em vocês e vocês orarem no Espírito Santo, vocês vão ficar horas a fios, dias a fios, porque a graça é que nos basta. Que Deus complete essa palavra aí, querido. Orar é relacionar. Orar é um relacionamento saudável. E em um relacionamento saudável, o outro, ele é que basta. Se Jesus me basta, eu oro. Se Deus me basta, eu oro. E porque Ele me amou, eu oro. Precisamos orar e orar na companhia do Espírito Santo. Quando eu oro na companhia do Espírito Santo, é que eu oro de verdade. Os discípulos oraram a vida inteira, mas não sabiam orar. Jesus então ensina o verdadeiro sentido da oração. É orar no Espírito Santo. É orar pedindo a Deus a presença e a permanência do Espírito Santo. E quando eu oro no Espírito Santo, eu sou saciado. O Pai ouve, o Pai atende, o Pai dá para aquele que busca, para aquele que invoca, para aquele que pede, para aquele que bate, para aquele que busca. Deus dá o Espírito Santo e o Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Quer orar como convém, igreja amada? Quer orar como convém? Peça a Deus o Espírito Santo na intimidade da oração e nós assim iremos orar como convém, não usando de vãs repetições, não pedindo mal,
para gastar nos nossos próprios deleites, mas pedindo a Deus o livramento e a porção do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo em nós estamos completos e cheios da presença de Deus. E vamos dizer: a tua graça me é suficiente, porque Ele é quem me completa. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, querido, no nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus.